A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. No estudo anterior, vimos a definição do que é batismo com fogo, energia do Espírito Santo. Agora veremos algumas características deste poder na vida dos cristãos. Quero chamar a sua atenção para duas coisas muito importantes. Precisamos identificar e separar as ações do Espírito Santo na vida da igreja das ações das pessoas no seu cotidiano e dentro da igreja. Como assim? Precisamos identificar o que é a ação do Espírito Santo da ação dos homens. Não podemos nos confundir com esses dois aspectos. As ações do Espírito Santo na igreja, o que esse poder produzia na vida dos cristãos. Podemos observar o impacto que esse revestimento gerou no coração dos cristãos. O zelo pela Santa Palavra, a santa doutrina ensinada pelos apóstolos, os sinais e prodígios que eram feitos, a disciplina aplicada pelo Espírito Santo. Tudo isso era real e conduzia à glória única e exclusivamente de Cristo, e não dos apóstolos. Tudo isso poderá ser constatado com mais detalhes ao lermos Atos dos Apóstolos e as Epístolas. A obra e a direção do Espírito Santo sobre a igreja era notória a todos. Era o Espírito Santo quem guiava, influenciava, ensinava e disciplinava a igreja. Isso está bem evidente nas Escrituras. Todas essas ações andavam em conformidade com os propósitos de Deus. Era assim que deveria ser. O Espírito Santo e as Escrituras eram os únicos instrumentos supremos de Deus para os apóstolos cuidarem da igreja do Senhor. Esses homens estavam tão comprometidos com a obra do Senhor que estavam até dispostos a darem a própria vida pela causa do Mestre. Os irmãos entenderam isso? Então, irmãos, que fique bem claro, não havia corrupção na doutrina da igreja, porque ela era ensinada por homens inspirados e cheios do Espírito Santo. Isso pode ser observado em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura, irmãos, toda a Escritura. Ela é o quê? Inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra útil, ela vem de benéfica e proveitosa. Uma outra grande prova de que não havia corrupção na doutrina é que essa doutrina é o nosso Novo Testamento que temos em mãos, o qual chamamos de a palavra do Senhor Jesus Cristo, a nossa única regra de fé e prática. Mas o que temos visto de muito grave em nossos dias é exatamente a corrupção da doutrina, e isso sendo creditada à inspiração que vem do céu. Doutrinas dadas por pessoas detentoras de uma inspiração que não vem de Deus. Irmãos, isso é gravíssimo. Isso deve ser um alerta para todos. E eu quero que os irmãos gravem isso em seus corações. Se os cristãos de hoje fizessem como a igreja de Bereia, iriam constatar essas verdades. Confere lá em Atos, capítulo 17, versículo 11. A igreja primitiva tinha a direção e os cuidados do Espírito Santo. Não havia, irmãos, corrupção na doutrina ensinada pelos apóstolos. A palavra ensinada pelos apóstolos era santa e pura, porque era o Espírito Santo quem ensinava e dirigia os apóstolos. Outra coisa que devemos considerar é que a igreja de Atos era constituída de pessoas que estavam em processo de regeneração. Pessoas que estavam saindo do paganismo ou do judaísmo e agora precisavam aprender como andar como cristãos de forma agradável a Deus. Era natural haver conflito entre os irmãos, indisciplinas, equívocos por causa de maus hábitos adquiridos do mundo, mas a doutrina era pura. A igreja estava debaixo de uma direção saudável, porém seus membros estavam em processo de regeneração e precisavam ser disciplinados.
Isso pode ser conferido também em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 13 e 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Nós temos também lá em Atos, no capítulo 5, do versículo 1 ao 11, no caso de Ananias e Safira. Vemos o resultado dessa disciplina que pode ser visto lá no versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Qual era o propósito da doutrina, da disciplina e da correção? Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 diz: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Esses pastores e profetas de hoje, será que eles têm o mesmo objetivo? Eles usam a mesma doutrina? Estão preocupados em apresentar a igreja de hoje como uma virgem pura a Cristo? Sendo assim, o caráter da igreja de Atos dos Apóstolos era moldado pelos ensinos das Escrituras. As coisas eram bem definidas, irmãos. Pecado era pecado e ponto. Vida cheia do Espírito Santo, os dons e o fruto do Espírito, tudo era muito bem identificado pelos ensinos da palavra do Senhor. Havia falha nos homens? Sim, mas não havia falha ou corrupção na doutrina. As verdades das Escrituras estavam bem claras e definidas e o Espírito Santo dirigindo, disciplinando e orientando a igreja. Então, o que aconteceu? A grande estratégia do inimigo de nossas almas, como sempre ele fez, foi relativizar a verdade de Deus. Essa tática é muito antiga. E o que é relativizar? É o conceito de que uma verdade depende do ponto de vista de cada um, ou seja, não há uma verdade absoluta. Muitos pastores de hoje relativizaram tudo: pecado, poder, manifestações espirituais. Hoje, cada igreja tem um conceito de pecado e doutrina. Quero lhe afirmar que essa doutrina é do diabo, pois relativizar os valores espirituais é fazer o que o diabo fez com Eva, pôr em dúvidas a verdade de Deus. Essa, irmãos, é a mente do ímpio. Veja quando Pilatos claramente pergunta ao Senhor Jesus, lá em São João, no capítulo 18, versículo 38, que é a verdade. É isso que esses pastores e profetas de hoje construíram na mente da igreja. Essa estratégia é muito antiga. Não foi isso que a serpente fez no Éden, quando sugeriu a Eva que o que Deus havia dito não era bem assim? A grande estratégia do inimigo foi relativizar a verdade. Irmãos, isso é um grande alerta, uma prova cabal de que o Espírito Santo não influencia mais na grande maioria das igrejas dos nossos dias. Relativizar a verdade das Escrituras é a certeza de uma igreja sem direção certa e sem saúde espiritual. É a porteira que os pastores deixaram escancarada para introduzirem tudo o que quiserem imaginarem, sem serem questionados. E tudo isso em nome de Deus, amparados por supostas revelações e distorções das Escrituras. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa palavra conhecer. Ela quer dizer entender, sentir, conhecer por experiência. O quê? A verdade. Mas relativizaram a verdade. O que é a verdade? Mas a verdade, segundo as Escrituras, é no sentido de a verdade tal como ela é. Sinceridade de mente, livre de paixão, livre de pretensão, livre de dissimulação, de falsidade e de engano. Vem de verdadeiro, que ama e fala a verdade. Então não podemos relativizar a verdade. Os irmãos estão entendendo a estratégia do inimigo? E a verdade vos libertará. Essa palavra libertar tem o sentido de nascido livre, livre do domínio do pecado. Como o povo poderá experimentar isso se a verdade foi relativizada?
Alguém pode dizer, essa verdade refere-se ao plano de salvação em Jesus. Sim, mas não é só isso. Veja lá em São João, no capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os. Essa palavra no grego quer dizer separar das coisas profanas e dedicar a Deus. Vem de algo muito santo. Santifica-os em quê, irmãos? Na verdade. Qual verdade? É a mesma de São João 8,32 que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A tua palavra é a verdade, diz aqui o versículo. Portanto, essa verdade abrange toda a palavra do Senhor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Percebeu o perigo de relativizar a palavra do Senhor, irmão? Libertação do quê? Visto que se a verdade é relativa, isso depende do ponto de vista de cada um, a libertação também é relativa, porque o conceito de libertação de pecado e de vícios depende do ponto de vista de cada um. Vamos dar um pequeno exemplo? Se para mim não é pecado eu entrar na casa de uma pessoa sem o seu consentimento e pegar algo que não é meu, logo, não devo pedir perdão por ter tomado aquilo que não é meu, porque não vi pecado nisso. Sendo assim, não preciso de libertação dessa prática, porque ela não é pecado para mim. Será que é assim que serei julgado por Deus? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 29 e 30 diz: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Os irmãos entenderam o objetivo? Atrair os discípulos após si. E o que eles vão falar? Coisas perversas. Essa palavra no grego quer dizer coisas torcidas que levam a desencaminhar, desviar, conspirar contra. Contra o quê? A palavra. Vem de mudar a conduta, de mudar a mente de alguém. O irmão entendeu isso? Palavras perversas, coisas perversas. Torcer, desencaminhar, desviar, conspirar contra, vem de mudar a conduta e mudar a mente de alguém. Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertas heresias destruidoras, negando ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Meus amados irmãos, nós vamos parar o estudo por aqui, a primeira parte do estudo, porque nosso objetivo é que os irmãos entendam a mensagem, o conteúdo desse estudo. Por isso, eu peço aos irmãos, ouçam, estudem, releiam as passagens que foram colocadas aqui, orem para que o Espírito Santo abra o entendimento de cada um, porque nós somos, irmãos, a geração do fim. E eu gostaria que os irmãos entendessem a grande estratégia do inimigo de nossas almas em usar esses artifícios nesses últimos dias, levantando obreiros, pregadores, pastores, profetas, para acariciar o ego do homem e desviar o olhar do homem da eternidade. O nosso objetivo é que você estude a palavra do Senhor. Faça como a igreja de Bereia. E nós vamos dar continuidade a esse estudo, porque é um estudo muito oportuno, muito sério para os nossos dias.